Vamos chamar então o nosso primeiro convidado, que já está aqui com a gente, o Otto Nogami, que é professor de economia do INSPER. Tudo bem, Otto? Uma excelente tarde para você. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Que é isso, prazer é nosso. Falar sobre questão energética, né, e risco de recessão aí, que fizeram com que o euro chegasse aí à paridade com o dólar, né, a queda da moeda europeia aí tem sido observada desde o início do ano pela valorização do dólar de um lado, pelo conflito lá na Ucrânia também, entre Ucrânia e Rússia, né, que piorou as perspectivas aí de crescimento da área do euro e também elevou os custos aí de importações, principalmente de energia da região, né? Que impacto aí esse fato pode causar à nossa economia? Bom, propriamente a nossa economia, o impacto é muito baixo, principalmente levando-se em conta que as transações que o nosso país realiza predominantemente é na moeda norte-americana. Então, à medida que o uso do euro é relativamente pequeno no comércio internacional, então essa valorização, desvalorização da moeda europeia pouco afeta as nossas transações comerciais. Agora, temos que levar em consideração que, à medida que o conflito no leste europeu começa a afetar a relação econômica europeia, então com uma elevação dos preços, um déficit cada vez maior na balança comercial, então tudo isso pode fazer com que eventualmente haja uma mudança aí no perfil da manutenção das reservas cambiais por parte dos países. E aí é lógico, à medida que você tem uma moeda que vai se desvalorizando frente a outras moedas mais fortes, então a tendência é que a sua participação no comércio internacional seja cada vez menor, né? Então isso mostra claramente que, pelo menos com relação ao Brasil, o risco é relativamente pequeno. Agora, falando em relação a essa decisão, né, do Banco Central da Europa, que elevou as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos, né, Otto? As bolsas lá fora tiveram um movimento de otimismo logo após o anúncio. Mas depois disso aprofundou um pouco as perdas. Nos Estados Unidos tem as bolsas operando em sentidos opostos. O que você acha dessa reação do mercado sobre esse tema? Quais contas os investidores estão fazendo para poder precificar os ativos, na sua opinião? Na realidade, à medida que a moeda norte-americana é a moeda mais líquida, e também à medida que o Banco Central americano começa a promover a elevação da taxa de juros, inclusive na semana que vem, com a perspectiva de elevar em mais 0,75, então os títulos do governo americano começam a se tornar muito mais atrativos, né? Isso dentro do contexto da economia mundial. E aí, certamente, investidores europeus, né, tendem a tirar recursos da zona do euro e levando para os Estados Unidos. Esse movimento, via de regra, faz com que a moeda local ela acabe se desvalorizando, né, frente a uma moeda mais forte, no caso o dólar norte-americano. Então, justamente para poder conter um pouco essa evasão de divisas, é que o Banco Central Europeu começa a promover essa elevação da taxa de juros. Porque, caso contrário, a perspectiva de uma desvalorização ainda maior do euro seria latente, né? Então, esse é um movimento muito natural que costuma ocorrer à medida que os bancos centrais a nível mundial procuram ajustar as suas economias à realidade que elas estão vivendo. Tanto é que comenta-se muito, né, nessa demora que os bancos centrais, tanto europeu como americano, levaram para exatamente tomar essa decisão. E, sem dúvida alguma, né, eu acredito que cada banco central monitorando o movimento do outro, justamente para que as defasagens, né, não comprometam as suas economias locais. Então, essa é a leitura que a gente faz. E, claro, o investidor, o aplicador de curto prazo, o especulador, né, ele está atento exatamente a esses movimentos. Por quê? Porque ele está raciocinando em termos de rentabilidade. E, certamente, ele vai migrar para os mercados mais atrativos, né, para esse capital. Tanto é que, num passado recente, né, nós tivemos aí, quando o Banco Central norte-americano tomou a decisão, depois de um longo tempo, de elevar a taxa de juros, essa elevação da taxa de juros, ela tem uma componente ruim para a economia local. Por quê? Porque ela tem uma tendência de levar a economia a uma recessão. Então,
o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Os investidores, principalmente aqueles que estavam aportados em bolsa, né, diante de uma perspectiva da elevação da taxa de juros e, consequentemente, essa componente recessiva, resolveram buscar um mercado muito mais atrativo. E, na época, o Brasil se apresentava nessa condição. Tanto é que foi o momento em que a taxa de câmbio aqui, ela bateu, ou quase bateu a casa dos R$4, justamente por quê? Por essa entrada excessiva de moeda estrangeira em contraposição à saída de divisas. Né? Então, esse é um movimento importante. E o capital especulativo, ele é altamente suscetível a isso. Então, ele, a qualquer momento, em função de qualquer movimento que um governo faça, esse capital, né, extremamente volátil, ele migra de uma economia para outra. Agora, Otto, eu queria que você, se você pudesse comentar sobre a pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE, né, que mostrou um desempenho aí no varejo brasileiro em maio, que cresceu aí 0,1%, né, bem abaixo aí do que o mercado vinha, inclusive, projetando. 6 das 8 atividades aí pesquisadas avançaram e as 2 atividades aí que contribuíram para a estabilidade do setor em relação a abril foram a de outros artigos aí de uso pessoal, né, e também doméstico, e também móveis e eletrodomésticos. No comércio varejista ampliado, né, que inclui aí veículos, motos, partes e peças, materiais de construção, aí, o volume de vendas variou 0,2%. Né? Você acha aí que essa pesquisa acende um sinal de alerta aí para a perda do ritmo do varejo aqui no Brasil? Sem dúvida alguma, né? Porque o que acontece? Houve um primeiro movimento, logo depois da pandemia, ou depois da redução de isolamento social, em que as pessoas foram à rua, porque, afinal de contas, ficar praticamente um ano isolado, né, realmente é uma situação um tanto quanto que complicada. Então, as pessoas foram às ruas, e a gente não pode esquecer que no período de pandemia, em função desse isolamento social, as pessoas não tinham no que gastar o dinheiro. Ou seja, não podiam ir para bares, lanchonetes, restaurantes, muito menos realizar viagens. Então, o que a gente percebe é que houve uma capacidade de economizar maior. Então, lógico, à medida que há essa redução do isolamento social e as pessoas voltam às ruas, as pessoas querem consumir. Então, por isso que no primeiro momento, os indicadores de comércio, eles estouraram. Né? Mas à medida que, vamos colocar assim, à medida que a demanda reprimida ela foi sendo saciada, então as pessoas começaram a ajustar o seu dia a dia a essa nova realidade. E o impacto, lógico, vem diretamente sobre a atividade de comércio. Então as pessoas já compraram aquilo que pretendiam comprar e agora então estão aí apenas realizando as suas compras para a manutenção do seu dia a dia. Ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu no setor de serviços. O setor de serviços, que normalmente é o setor último, né, que sai da crise, ela efetivamente está mostrando sinais de um crescimento um pouco mais robusto, principalmente por quê? Porque as pessoas voltaram a frequentar bares, restaurantes, voltaram a viajar, voltaram a demandar as instalações hoteleiras. Né? Então, esse é um setor que realmente ele está apresentando uma tendência de crescimento que deve se manter até o final do ano, um pouco diferente daquilo que está acontecendo no comércio. E temos que levar em conta também um outro elemento importante. Não podemos esquecer que, nos últimos anos, o nível de endividamento e de inadimplência cresceu. Isso faz, então, com que as pessoas tenham menos renda disponível. E, à medida que eles têm menos renda disponível, isso acaba necessariamente impactando sobre o comércio. Claro. Inclusive, eu queria trazer um pouco aqui, antes, né, da gente até ir para uns outros índices que saíram lá nos Estados Unidos, eu queria entender do teu ponto de vista o posicionamento do nosso Banco Central. Né? O Brasil saiu na frente, inclusive, na questão do reajuste da taxa básica de juros. Por exemplo, a gente só está vendo agora, como a gente acabou de comentar, o Banco Central Europeu tomando alguma atitude, Estados Unidos começou recentemente. Acredita que esse posicionamento do nosso Banco Central pode favorecer a nossa economia de alguma forma, na sua opinião, Otto, principalmente para ajudar nesse controle? Inclusive, a gente vê agora, né, um endividamento muito maior, um poder de compra menor, a inflação aí ainda naquela briga da taxa de juros tentando controlar. Como que você tem analisado esse posicionamento do nosso Banco Central por enquanto? Bom, eu sou um tanto quanto crítico à maneira como o Banco Central conduziu a política monetária durante o período da pandemia. Por quê?
Ao contrário daquilo que a gente verifica nas outras economias, o Banco Central brasileiro já muito rapidamente começou a reduzir a taxa de juros, exatamente para tentar minimizar o impacto negativo que o isolamento social poderia causar. E isso acabou criando um excesso de liquidez na economia, porque em termos de teoria macroeconômica existe uma relação muito interessante, que é a relação entre taxa de juros e a liquidez monetária da economia. Então, à medida que você baixa a taxa de juros, você tem que injetar mais moeda. E as estatísticas mostram isso de uma maneira muito clara. Entretanto, a minha crítica é exatamente no sentido de por que dar esse excesso de liquidez se as pessoas estavam em isolamento social? Então, é uma medida que vai ao contrário um pouquinho da realidade que o país estava vivendo. E aí, com a retomada da atividade econômica ou com a redução do isolamento social, e à medida que o mercado estava líquido, então, o excesso de liquidez permite que as pessoas possam consumir mais. Então, lógico, dentro daquilo que eu comentei com relação à demanda reprimida, as pessoas foram realmente às ruas fazer compras. Entretanto, a gente não pode esquecer que a indústria, por seu lado, com o isolamento social, ela reduziu o seu nível de produção. E não só isso, muitas empresas, principalmente as pequenas, as microempresas, quebraram. Ou seja, com esse movimento por parte da produção, você houve uma redução de oferta. E aí que vem o grande problema. Você tem o mercado líquido, ou seja, com uma capacidade de demandar maior e a capacidade de oferta extremamente baixa. Isso desequilibra essa relação de mercado e acaba impactando necessariamente sobre os preços. E esse é um lado. O outro lado, esse movimento da pandemia, ou esses reflexos da pandemia, não aconteceram só aqui. Aconteceu na economia mundial e acabou afetando, inclusive, as economias, ou as principais economias produtoras de bens intermediários, de matérias-primas, inclusive para a nossa própria indústria. Então, o que acontece? Você começa a ter problema de oferta a nível mundial, você começa a ter problemas de logística, né? Tanto é que aqui no Brasil, os navios, ainda hoje, ficam aportados, por exemplo, lá em Santos, durante 3 semanas. Né? Então, é muito tempo e um custo extremamente elevado que acaba impactando sobre os preços. Então, veja, é toda essa conjunção de movimentos. Tá? É a escassez de oferta no mercado mundial de insumos para alimentar a indústria com uma redução da capacidade de produção, e para contribuir nisso tudo, nós tivemos a elevação do dólar, ou a elevação da taxa de câmbio, que acaba encarecendo esses insumos, impactando sobre custos de produção da indústria. Ora, esse impacto sobre custo de produção da indústria faz com que o empresário sinta a necessidade de repassar esse custo. Então aí nós tivemos, além desse desequilíbrio de mercado, que a gente pode denominar como uma inflação de demanda, nós tivemos também essa inflação de custos. Então essa é uma combinação perversa. Então, mesmo que o Banco Central resolva elevar a taxa de juros para tentar conter a demanda, ele não tem, através desse mecanismo, o que fazer com relação à elevação dos custos de produção. Então esse é o grande problema. Então, de um lado, ele está olhando a demanda, mas ele tem um efeito perverso que vem de fora, que é exatamente a elevação dos custos dos insumos associado à elevação da taxa de câmbio. Então, à medida que... E aí, tem um outro elemento importante a ser considerado, é que à medida que esse cenário político-institucional do Brasil, nas últimas semanas, vai se agravando, isso afugenta o capital estrangeiro que está aportado aqui no Brasil. Tanto é que, agora há pouco, o câmbio bateu R$ 5,50. Isso impacta sobre o preço desses insumos importados e, pior ainda, né, pode impactar também sobre o combustível. E aí, todas essas medidas, redução de ICMS, ou vamos colocar assim, a contenção da Petrobras para elevar o preço dos derivados de petróleo, tá? Acaba sendo neutralizado e tudo isso, então, acaba impactando sobre preços, tirando a eficiência da política monetária na tentativa de conter os preços da economia. E um detalhe a mais, existe um inimigo nessa brincadeira, que é o próprio governo. O governo, com essas políticas sociais,
né, oferecendo aí a ampliação do Auxílio Brasil, ou a duplicação do Vale Gás, o Bolsa Caminhoneiro. Então, tudo isso são elementos que acabam, de alguma maneira, impulsionando ainda mais a demanda. Então, todas essas medidas do Banco Central, eles começam a se tornar inócuas. Então, diante dessa perspectiva ainda da manutenção dos preços num patamar relativamente alto, e até mais, uma eventual subida adicional dos preços na economia, então isso vai exigir do Banco Central uma elevação um pouco mais forte da taxa de juros. Tanto é que as nossas projeções já indicam aí alguma coisa já chegando próximo a 14% até o final do ano. Pois é, Otto, ainda somado a tudo isso que você muito bem, né, explicou aqui pra gente, ainda tem uma notícia do aumento do frete entre Ásia e Brasil, né? Esse frete que volta a subir, a gente trouxe até essa notícia, essa informação aqui para os nossos telespectadores nessa quarta-feira. O custo desse frete marítimo é quando você falou da questão dos navios parados, né, lá em Santos, e o custo que isso traz, isso me remeteu a isso. O preço médio mensal ficou em $10.550 por container, que foi uma alta de 30,2%. em relação à média de junho, ou seja, é literalmente uma somatória de fatores que pode acabar neutralizando todo e qualquer esforço, né? Ou seja, mais esse aumento de frete, notícia que saiu nessa quarta-feira. Pois é, a elevação do custo do frete, ela se dá fundamentalmente pelo fato dos portos não conseguirem ter a agilidade necessária e suficiente para liberar as embarcações. Então imagine, todo um conjunto de embarcações aportadas durante 3 semanas, isso impacta no frete internacional. E, naturalmente, pela lei da oferta e da demanda, o custo do frete ele tende a aumentar. Então, começamos a ter aí uma série de agravantes. O custo do acostamento, ou seja, o custo de espera para desembarcar a mercadoria, mais a elevação do próprio frete, a elevação da taxa de câmbio. Então, imagine a situação do empresário. Custos, quando a gente fala dos custos de produção, realmente isso acaba se transformando numa preocupação extremamente grande, né? E que, de alguma maneira, acaba impactando sobre preços. E um detalhe também, né, sobre essa ótica, sobre a ótica da indústria. A gente não pode esquecer que o capital de giro disponível, ou seja, aquele capital disponível para poder produzir, ele é limitado. Então, você tem uma elevação de custos, capital de giro limitado, isso faz com que a indústria passe a produzir menos. Então, agora acaba impactando ainda mais sobre a oferta de produtos no mercado, o que acaba naturalmente fazendo com que os preços subam também. Então, veja, é toda uma conjunção de efeitos perversos. Aí você poderia perguntar, bom, então, o que pode ser feito? Bom, com certeza o Banco Central está fazendo o seu papel. Aliás, essa é a responsabilidade do Banco Central em monitorar ou manter a estabilidade dos preços. Então, aí vem a importância do Executivo no sentido de, primeiro, ajudar a dar uma esfriada na atividade econômica e começar a ter a preocupação de cuidar do lado da produção. E esse é o grande detalhe, né? Porque à medida que a gente observa o que os governos têm feito em termos de estimular o setor produtivo da economia, esses estímulos são praticamente zero. Ele mexe em algumas questões, pontualmente falando, mas não dentro de um espectro de mais longo prazo. Então, por mais que o Banco Central, vamos partir dessa hipótese, que o Banco Central consiga realmente conter a demanda, mas temos que nos preocupar também com a produção. E aí vem o papel do governo. Então, eventualmente, criar um programa nacional de renovação da indústria nacional, né? Porque são questões importantes e justamente para quê? Para tentar reduzir cada vez mais essa dependência que nós temos com relação ao setor externo. E à medida que o nosso mercado de câmbio é altamente volátil, a gente fica suscetível a tudo aquilo que acontece lá fora. Pois é, e ainda sobre essa questão que envolve a Ásia, a gente, com relação à questão da pandemia, que parece não cessar lá na China, né, Otto? Se tem algum alívio aí nessa, nessa questão aí
que envolve aí a questão de exportação de mercadorias aí. A Turquia anunciou hoje aí, eu acabei de ver essa notícia aqui, que o acordo aí para desbloquear as exportações de grãos da Ucrânia, que estão parados lá em portos do Mar Negro, será assinado aí com a Rússia amanhã. Pelo menos aí um pequeno alívio, né, nessa questão aí. Um pequeno alívio, descompressiona o mercado de commodities e, lógico, à medida que você começa a colocar essa mercadoria no mercado mundial, a tendência natural é o preço arrefecer. Então, a perspectiva é que, à medida que essa medida efetivamente aconteça, então nós temos aí no horizonte uma perspectiva do preço das commodities caírem. Então, isso realmente ajuda muito, né, para a contenção dos preços, não só aqui no Brasil, mas em termos da economia mundial, que está sofrendo exatamente essa pressão inflacionária por esses gargalos que acabaram surgindo, seja em função da pandemia, seja em função do conflito no leste europeu. Perfeito. Um outro dado preocupante, né, veio do exterior, Otto, esse índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que registrou essa alta de 9,1% em junho, a maior alta em 40 anos, impulsionado pela alta nos preços da gasolina também, porque isso, claro, não é uma exceção somente do Brasil, por lá também o negócio não está fácil, preços de alimentos, dos aluguéis, né? Essa alta deve continuar pressionando o Fed a elevar a taxa de juros de forma mais agressiva, na sua opinião? Você acha que isso pode ampliar, inclusive, um risco de recessão nos Estados Unidos? Sem dúvida alguma. O mercado norte-americano é altamente suscetível a esses movimentos da taxa de juros. E, diante dessa perspectiva do Banco Central norte-americano elevar a taxa de juros básica deles na semana que vem mais 0,75, então isso realmente terá um impacto recessivo grande na economia americana. E, em termos de solução, a gente não está enxergando solução de curto prazo. Por quê? Porque à medida que esse conflito do leste europeu tende a perdurar, isso afeta o mercado de combustíveis no mercado mundial, né, e isso acaba impactando sobre os preços finais dos produtos. Agora, tem o lado da alimentação. Então, conforme nós acabamos de comentar, à medida que o preço das commodities comecem a baixar, então isso, pelo menos no que diz respeito a alimentos e transportes, a gente eventualmente pode ter aí um arrefecimento nos preços, né? Mas, na verdade, há necessidade de se ajustar todo esse lado da oferta, né? Ou seja, o lado da disponibilização de produtos e serviços no mercado. Então, e para isso, a gente fica muito na dependência ainda da China. Então, enquanto a China não normalizar a sua produção, a pressão sobre preços ele tende a perdurar na economia mundial. Otto, ainda nesse caso aí de pressão, né, no Fed, você acredita que pode haver então algum desdobramento aí sobre a economia brasileira, aí, desvalorizando a moeda nacional, aumentando os custos, né, de produção, dificultando ainda mais a ação do Banco Central aqui do Brasil, né, no controle dos preços aí na nossa economia? Sem dúvida alguma, tá? Porque nós estamos diretamente atrelados ao movimento do dólar norte-americano, né? Principalmente pelo fato, conforme eu comentei, de que as nossas transações internacionais, elas estão lastreadas basicamente no dólar norte-americano. Então, se o Fed ele eleva a taxa de juros mais uma vez, então a atratividade do título americano ele tende a aumentar. Então, o capital aportado aqui no Brasil, seja na Bolsa, seja em fundos de renda fixa, eles tendem a migrar para os Estados Unidos. Migrando para os Estados Unidos, claro, a moeda nacional se desvaloriza, né? E só que aí tem um detalhe até interessante. Por quê? Porque essa desvalorização da moeda nacional, ela pode tornar o produto exportável brasileiro mais competitivo, ou seja, as commodities nacionais mais competitivas. Então, isso pode fazer com que o espaço mercadológico para as nossas commodities aumente. Então, isso, do ponto de vista balanço de pagamentos, ele não deixa de representar, não digo um alívio, né, mas ele dá realmente uma contribuição muito grande para minimizar essa nossa dependência com relação ao capital estrangeiro, né? Então, esse é o movimento. Agora,
à medida que aumenta essa atratividade do título americano e à medida que há essa migração do capital aportado aqui no Brasil em direção ao território norte-americano, claro, vai fazer com que o Banco Central sinta a necessidade, ou tenha necessidade, de aumentar um pouco mais a taxa de juros. Por isso que eu fiz esse comentário. Há no horizonte uma perspectiva de que a taxa de juros possa chegar a 14% até o final do ano. Tá certo. Queria agradecer, então, demais aqui a sua participação muito esclarecedora aqui para a gente, Otto Nogami, professor de Economia do INSPER. Muito obrigado, viu, Otto, pela participação. Volte sempre. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Sempre uma aula. Obrigada.